Olá, eu sou o Fabiano Levabem de Oliveira, sou biólogo, formado pela Universidade 9 de Julho, a Uninove, em bacharelado e licenciatura, e esse trabalho foi feito em conjunto com as mestras e professoras Milena de Moura Regis e Maria Solange Francos. E o título do nosso trabalho é O Uso de Animais como Ferramenta para a Educação Ambiental, uma revisão sistemática. Na nossa introdução, vou abordar brevemente quatro, quatro tópicos. Né? O primeiro deles é a educação ambiental e as suas dificuldades. Né? A educação ambiental ela possui um papel importante na preservação dos ecossistemas e da biodiversidade que nele vive. Né? Esse papel, que papel é esse? Né? Um papel de conscientização e de sensibilização, mas de quem? Da população, né? Da comunidade. Né? É vital a participação dentro de um projeto de educação ambiental a população, né? Que onde a educação ambiental ela se torna o elo comunicativo entre a ciência e a população, né? A conservação e a proteção da biodiversidade, sobretudo a fauna, não pode se concentrar exclusivamente em pesquisas científicas, né? A ciência, a cidadã e a participação da comunidade é importantíssima para a biologia da conservação, né? Uma das dificuldades da educação ambiental é o antropocentrismo, né? O ego, a cobiça, a intolerância, desrespeito e preconceito dificultam a compreensão da importância de um ecossistema e da biodiversidade, né? O nosso segundo subtópico é a educação ambiental e crianças, né? Alguns autores argumentam que a educação ambiental ela tem maior efetividade quando trabalhada com crianças, né? Uma vez que elas são mais receptíveis a novas informações, né? No Brasil, a educação ambiental ela não é uma disciplina obrigatória no currículo escolar. Desde 2015, o Senado brasileiro debate um projeto de lei para tornar a educação ambiental uma disciplina específica dentro desse currículo. Entretanto, a educação ambiental não deve limitar-se exclusivamente no público infantil. O nosso terceiro subtópico é o uso de animais, né? O de animais na educação ambiental. A conservação de espécies animais, pelo menos nas últimas décadas, ela se restringe exclusivamente em alguns grupos, geralmente aves e grandes mamíferos, né? Mas os animais menos queridos ou aqueles que não conhecemos também merecem ser protegidos, né? O medo de determinada espécie, o nojo, repulsa, tem um caráter evolutivo, né? Onde era mais interessante e favoreceu a segurança e o desenvolvimento da nossa espécie evitar esse tipo de animal, né? Esse é um dos motivos dos quais temos nojo e repulsa de invertebrados, répteis, enfim, esses táxons menos queridos, né? E o contato com a natureza, né, sobretudo a fauna, pode gerar maior conhecimento, maior respeito, né, diminuir esse medo, né, quebrar mitos, para aumentar o interesse pela vida selvagem. Sobre a revisão sistemática ela se difere um pouco da revisão literária comum, né, pela quantidade de critérios aplicados no momento da busca da informação e na análise desses artigos, né, na análise do resultado. Aqui no nosso objetivo, né, o nosso estudo ele teve como principal objetivo levantar de forma sistêmica na literatura o uso de animais na educação ambiental, né, dentro da educação ambiental. Um dos nossos objetivos específicos era examinar se o uso de animais é uma ferramenta válida para a educação ambiental, né, averiguar qual método tem maior efetividade e se existe um método mais eficiente, né, e verificar se outros recursos, né, são equivalentes ao uso do próprio animal. Outros recursos quais? Né, desenhos, fotografias, exposições, né, qualquer outro método que não envolva o animal físico. Aqui nos nossos materiais e métodos, na figura 1A, né, que são os nossos critérios pré-busca, né, o que a gente preparou antes de buscar na literatura o uso de animais na educação ambiental. Então, a busca ela foi realizada exclusivamente para encontrar artigos, não considerando o capítulo de livros ou resumos para congresso, somente artigos em inglês ou em português, uma vez que a maioria das pesquisas científicas são em inglês. Utilizamos uma variação temporal de 10 anos, né, para trazer o que há mais de recente dentro desse tema. E a gente selecionou apenas áreas pertinentes ao tema da nossa pesquisa. Por quê? Porque a nossa pesquisa ela foi realizada dentro do banco de dados Scopus, onde ele traz uma quantidade muito grande de áreas de conhecimento. Então a gente teve que fazer essa filtragem. Aqui depois disso vamos para
a nossa etapa 2 e nossa etapa 3. Aqui na nossa etapa 2 temos a quantidade de pesquisas que realizamos, foram 6 buscas, né? Onde todas as palavras-chave foram em inglês, né? E utilizamos operadores booleanos, né? Antes de tudo, o que são os operadores booleanos, né? Os operadores booleanos, eles são palavras ou símbolos que ajudam a refinar a pesquisa, né? Deixá-la mais precisa. No caso, utilizamos and e aspas, né? Alguma palavra-chave, and, outra palavra-chave com ou sem aspas, né? A gente pode observar aqui animals and, abre aspas, shield education, né? Fecha aspas. A gente realizou isso em todas as buscas. E com isso, fomos para a nossa etapa 3. Aqui foram nossos critérios de triagem, né? Qual foi o nosso critério de triagem, né? Depois da gente obter os nossos resultados, né, nossa quantidade X de artigos, a gente escolheu apenas artigos experimentais, né, excluindo revisões temáticas ou revisões literárias. Escolhemos apenas artigos que não foram financiados por empresas privadas, para evitar algum viés. Somente artigos que utilizaram animais silvestres, excluindo animais domésticos e domesticados. Somente artigos que trabalharam com crianças dentro da idade escolar. E por fim, fomos para o nosso resultado, né? Antes disso, antes de a gente falar um pouquinho dos nossos resultados, outro método que utilizamos foi transferir todos os nossos resultados para um software chamado Mendeley, onde ele excluía artigos duplicados. Por que isso? Porque eventualmente aparecia o mesmo artigo em uma, duas ou três buscas, né? Então esse software já excluía automaticamente para nós. E para os nossos resultados, né, como que a gente triou os nossos resultados, né? A gente fez 3 etapas, né? A leitura do título, se condizia com o interesse da pesquisa, se sim, ele passava para uma nova triagem, se não ele era excluído, onde era efetuada a leitura do resumo dos aprovados, se ele fosse aprovado ele passava por uma nova triagem, que era a leitura completa dos artigos, onde a gente conseguia analisar ele por inteiro. E por fim, a gente transportava todos esses resultados para outro software, o Publish or Perish, para a gente rastrear a quantidade de citações que cada artigo teve, né? Com isso, a gente obteve um total de 174 artigos, onde 36 foram excluídos pelo primeiro software, o Mendeley, por duplicidade. Depois disso, após a leitura do título desses artigos, 55 foram submetidos para a leitura do resumo, onde os nossos critérios foram aplicados de novo, e 28 passaram para a leitura completa. Após a leitura completa, restaram 19 artigos onde a gente debateu nessa apresentação e no artigo. Esses 19 artigos eles estão aqui organizados por número de citações, do maior para o menor, né? Aqui temos o nome do autor, título, o local onde foi publicado, o ano e o número de citações que ele teve, até o momento que a gente encontrou esse artigo. Então tá aqui os 19 artigos que a gente utilizou no nosso estudo. E aqui a gente entra na nossa discussão, né? Resultado e discussão. A gente vai trabalhar em 3 subtópicos. O primeiro dele é o potencial uso de animais na educação ambiental, né? Para Ramos, em 2001, a educação ambiental é uma ferramenta para diagnosticar e propor algumas soluções para as nossas questões ecológicas, né? Para Kimball, a reconexão do indivíduo com a natureza ela pode ter maior efetividade dentro de um ambiente apropriado, né? Como? Que ambiente seria esse, né? Escolas seriam uma porta de entrada magnífica, exposições zoológicas, museus de história natural, aquários, centro de ciências, né? Aqui, para Crombie e Harms, a escola possui um papel importante na conscientização do aluno, né? Utilizando esses animais, a escola vai abrir as portas para a gente conseguir trabalhar melhor com ele em outros ambientes, né? Da escola ir para um zoológico, ou num aquário, ou ao ar livre em um parque. Aqui, Shenegal, em 2015, afirma que alguns aspectos podem contribuir para a dissociação negativa do animal, né? E como a gente vai trabalhar dessa forma? O primeiro deles é ser um animal local. Ele tem que ser um animal que está inserido dentro do ecossistema do seu grupo, né? O outro ponto é desempenhar um papel ecológico relevante.
ele tem que ser importante de alguma forma, né? E seja fácil de se observar, né? Fácil de identificar esse animal. É um ponto também bastante importante. Outro ponto importante é que o animal não tenha nenhum nome negativo, não tenha um nome pejorativo, né? Porque esse tipo de situação pode atrapalhar o educador a inserir o animal dentro dentro desse contexto, né, da conscientização e da sensibilização, né. E com isso, com esses critérios, né, esses e outros, o educador ele vai ter maior facilidade para introduzir e apresentar o animal para o grupo que se está trabalhando, né. Para a gente conseguir o máximo de potencial, a gente tem que tomar alguns cuidados, né. Contudo, a educação ambiental ela é eficiente, né, se não a melhor forma de abordar esse tipo de questão, né? A questão de inserir o animal pro educando. Aqui temos um outro subtópico, que é a efetividade do uso dos animais como uma ferramenta para a educação ambiental, né? Ah, aqui a gente tem o interesse natural, o local onde o grupo reside, a experiência anterior com alguns animais, a idade, sexo e escolaridade são critérios que podem é, ajudar na efetividade do uso desses animais, né? Então são alguns critérios que a gente tem que se atentar. Baluarte, em 2015, menciona que a aplicação de questionários possibilita a gente conseguir avaliar o conhecimento que cada indivíduo tem sobre determinado tema e, depois do projeto, se ele conseguiu absorver alguma informação, mas se ele reteve esse conhecimento foi aplicado. Né? Jensen, em 2014, observou que o grupo de educandos que ele acompanhou dentro de uma visita no zoológico tiveram resultados mais positivos que educandos que não tiveram nenhum acompanhamento. Né? Então, um papel do educador é bastante importante dentro desse contato. Né? Então, o mediador é muito importante nesse contato do indivíduo com o meio ambiente. Né? Os autores Wagler e Wagler, em 2014, demonstram que os vieses negativos eles são bastante maleáveis. Né? Em que sentido? Na forma que se apresenta o animal, você pode criar um viés negativo. Então, simplesmente o indivíduo não gosta do animal, a forma que ele é apresentado ou que a informação que ele tem acaba prejudicando o animal de alguma forma, onde ele não quer proteger, ele não quer ajudar aquele animal de alguma forma, né? Ele não se conscientiza, ele não se sensibiliza com a situação que determinado grupo passa, né? Um outro autor, White, em 2018, ele realizou um projeto de observação de aves, né, com crianças em idade escolar, e ele verificou que o conhecimento da fauna, né, da biodiversidade local, aumentou muito depois que ele fez uma visita mediada, né, um acompanhamento mediado em espaço aberto. Né. Então, mais uma vez, o papel do educador é bastante importante nessa mediação. Aqui a gente entra no nosso último subtópico, que é métodos alternativos. Né? Os métodos alternativos, quais são esses métodos alternativos? Né? O que eles podem promover? Eles podem promover a alfabetização ambiental do indivíduo. Né? A gente consegue medir o que o indivíduo conhece ou não, e isso vai ditar a forma que a gente vai trabalhar. Né? Esses métodos alternativos eles podem ser desenhos, eles podem ser filmes, eles podem ser ferramentas tecnológicas, eles podem ser fotografias, eles podem ser gincanas com o tema do animal, enfim, ele tem uma infinidade de mecanismos que podem ser eficientes para se trabalhar animais dentro da educação ambiental. A maioria dos autores também utilizam questionário antes e depois do projeto para conseguir averiguar a quantidade de informação que se foi absorvida pelo indivíduo. Né? Baluarte menciona que campanhas midiáticas, desenhos e filmes auxiliam nessa reconexão com o indivíduo. Oliveira aplicou um questionário em sua pesquisa que revelou resultados bastante parecidos com os de Alves, em 2014. E quais são esses resultados? Né? Questionários antes e depois, utilizando fotografias, identificaram que os alunos, né, os educandos, eles têm maior tendência de eliminação para invertebrados, répteis e anfíbios quando comparados com aves e mamíferos. Né? Após a abordagem e a intervenção do educador nesse projeto,
aplicando um novo questionário, foi possível averiguar que esse índice de tolerância aumentou, onde muitos dos indivíduos passaram a se conscientizar e a sensibilizar com um determinado grupo. Então, há outros métodos de se trabalhar, há outros métodos para a gente conseguir usar animais como uma ferramenta na educação ambiental. Aqui na nossa conclusão, né, a utilização de animais como uma ferramenta, de acordo com os dados que a gente conseguiu levantar, é uma estratégia eficiente, né? É um mecanismo eficiente. Sejam eles quais foram os animais, eles são instrumentos valiosos para a gente conseguir gerar essa aproximação e reconexão do indivíduo, da população com o meio ambiente, né? Independente da metodologia pregada pelos autores, os resultados deles são consistentes e bastante positivos, né? Sendo assim, o contato com o educando, com os animais, seja em um ambiente formal, na escola, ou informal, como um espaço livre de aprendizagem, ele pode despertar interesse, a gente pode gerar essa reconexão do indivíduo com o meio ambiente, gerando e conscientizando esses indivíduos, esses educandos, que por sua vez serão multiplicadores desse conhecimento. Aqui são algumas referências que a gente utilizou no trabalho e na apresentação. Os meus agradecimentos à minha orientadora por tornar esse projeto possível, a todos os meus amigos e colegas, familiares que me acompanharam durante a elaboração desse projeto, ao 16º Fórum Ambiental da Alta Paulista, que proporcionou que esse trabalho pudesse ser compartilhado, e a você que está me assistindo, chegou aqui até o fim, agradeço muito por prestigiar a minha apresentação. Muito obrigado.